Olá, mais um podcast. E acabei de descobrir que já fomos conterrâneas na infância, em Guaianazes. Estou aqui com a Ana Minuto, fundadora e CEO da consultoria Minuto. E Ana, ao invés de eu apresentar você, eu prefiro fazer a pergunta: quem é a Ana na fila do pão, na real? Oi, gente linda. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou mulher negra de pele retinta, com tranças. Estou com um conjunto pink ou bordô, ainda não entendi. Estou com um blazer cinza e brincos grandes dourados. É uma alegria estar com vocês. Agradeço o convite. Bom, eu sou Ana Célia Minuto de Campos, filha de Maria da Penha Nascimento de Campos, Jesus Benedito Minuto de Campos, do extremo da Zona Leste de São Paulo. Sou filha de uma pessoa que foi costureira, mas passou por violência doméstica, então ela se tornou ativista social. Então, a partir daí, minha mãe foi fundadora da Anti-Taquera, fundadora de vários clubes ou vários combates à violência doméstica e também discriminação racial. Então, eu vim desse histórico e foi a partir daí que eu fiz escolhas diferentes. Não queria ser Ana Minuto, não queria dar continuidade ao trabalho da minha mãe, era muito estressante. Só que o tempo passa e agora eu dou continuidade ao trabalho dela fazendo dinheiro. Então, faço dinheiro também, auxiliando as pessoas a primeiro se reconhecer como potência e a partir daí fazer melhores escolhas, procurar um melhor caminho. E muitas vezes, que eu digo sempre, para grupos subrepresentados, foi negado para a gente o direito de sonhar. Então, a partir do momento que você faz uma lista de sonhos, eu deixo para vocês, uma lista de 100 sonhos só pode ser para vocês e para você. Não pode ser para outras pessoas. As pessoas começam a olhar e ver coisas que elas não viam antes. Então, 100 sonhos? 100 sonhos. 100. E olha que eu achava que eu sabia sonhar, hein? 100, isso é mínimo. Depois dessa pergunta, eu Já acho que eu não sei como sonhar. assim? Mínimo. A Minuto tem 17 anos, ela trabalha em grandes corporações como Teams, Mondelez, iFood. Nós trabalhamos com desenvolvimento humano para diversidade, equidade e inclusão, pessoas de grupos subrepresentados, negros, mulheres, PCDs, LGBTQIA+, trabalhamos com coach, mentoria e também programas de diversidade, equidade e inclusão para que as empresas sejam mais diversas. Para além disso, a gente está trabalhando hoje com comportamento e inteligência artificial. Porque é isso, para nós falarmos de pessoas, temos que falar de inteligência artificial. Então, eu sou reconhecida nacionalmente e internacionalmente, sou top voice no LinkedIn, creator, sou uma das 100 pessoas reconhecidas pelo meu trabalho na Lisofânia, que são países que falam língua portuguesa. Tenho vários reconhecimentos, vocês podem me seguir nas redes sociais para saber mais. Muito bem, Ana. E aí, seguindo, né, esse papo aí de diversidade e inclusão, me fala o seguinte, você acredita nessa frase? É só se esforçar que você chega lá? É uma frase bem complexa e aí eu gosto das perguntas, são perguntas que mudam o mundo. Então, o CEP da onde você veio vai impactar aonde você vai chegar. As relações que você tem vai impactar aonde você vai chegar. A faculdade que você fez vai impactar aonde você vai chegar. Eu só fiz faculdade porque meu tio já tinha feito faculdade e eu entendi que podia. Passei 10 anos para pagar minha faculdade, era de tecnologia. Então, minha mãe falava, ok, em casa você não ajuda, mas você precisa pagar a sua faculdade. Nós temos tendência de olhar através da nossa história o mundo. E nós temos dificuldade de nos relacionarmos com histórias diferentes. Então, eu, como uma mulher negra retinta, 28% da população brasileira, nós estamos em quase lugar nenhum. Quando a gente pensa em gestão, só 0,4% de mulheres são executivas no nosso país. Somos 28% da população. E as pessoas normalmente que acreditam nessa frase não conhecem a história do Brasil. Porque a história do Brasil é uma história de dor, de estupro, de várias coisas que as pessoas olham só para hoje, né? Então, quando você fala sobre Bolsa Família, quando você fala sobre cotas, quando você fala sobre acesso, as pessoas entram naquele lugar de que as pessoas não se esforçam, as pessoas vão entrar e é uma falácia. Depois que as pessoas negras tiveram a oportunidade de ter cotas, a nota das faculdades subiu grandemente. Porque é isso, muitas vezes é a única oportunidade. E a gente vai fazer acontecer. Então, para que a gente consiga desmistificar, a gente precisa trazer algumas informações. Então, o Brasil é o segundo país mais desigual do mundo.
195 países. O mais desigual do mundo. O Brasil é o país que mais mata trans. O Brasil mata a cada 23 minutos uma pessoa negra. A cada 12 minutos uma mulher é morta por feminicídio. Então, são números que a maioria das pessoas não conhece. E se você não conhece o detalhe, a pessoa vai falar assim, ah, não, mas é só querer, é só merecer. Eu demorava 2 horas de Guaianazes até meu trabalho, que era Alphaville. Mais 2 horas para ir pra faculdade, na Vila Mariana. Depois mais 2 horas para ir para Guaianazes. É natural. Ou seja, só não dormia, né? Exatamente. Você vai entregar o seu melhor dentro de uma empresa, gente? E Como? se me tirar, eu vou conseguir entregar o melhor. 6 horas dentro de uma condução? Então, as pessoas precisam entender a história do Brasil. E este é o problema. O Brasil tem uma memória curta. Então, pensar que para o Brasil vieram 4 milhões de pessoas negras que construíram esse país à base da dor, acreditar que a gente tem a mesma oportunidade sem nenhuma política pública, minimamente é perverso. Verdade. Eu falaria só perverso ou também ignorância? Na nossa geração, a gente, por exemplo, a internet começou a acontecer há 25 anos atrás, 30 anos atrás. Sim. Agora, as pessoas não veem porque não enxergam mesmo. Então, as pessoas praticam racismo, nem sabem o que é racismo. Mas hoje não temos a desculpa de que, não sei onde achar, não sei para quem perguntar, não sei como falar. Tá na internet. Então, hoje, a informação está disponível para todo mundo. A questão é que a nossa mente é seletiva e a gente vive na nossa bolha. E aí, eu sempre digo, você tem o LinkedIn, por exemplo, uma das ferramentas mais utilizadas hoje. E a maioria das pessoas estão indo através de indicação, né? A maioria das empresas estão buscando indicação. Se a sua rede só tiver mulheres, brancas, cis, de uma determinada faixa, o que você vai indicar? Mulheres brancas, cis, de uma determinada faixa. Porque é isso. Para entender um pouco desses números, minimamente tem que sair da bolha. Pensar que nós somos 28% da população, sendo mulheres, e 56% pessoas, no geral, negros, e a gente não conseguir conceber, olhar para o stand e não ver uma pessoa preta e achar que tá tudo bem? Olhar para uma feira deste tamanho e ver só pessoas no serviço, pessoas pretas no serviço, então a gente naturalizou que as pessoas negras têm um determinado lugar. A gente naturalizou que mulheres têm um determinado lugar. A gente naturalizou que PCDs nem lugar tem. Porque nada é preparado para essas pessoas. Sim. Então, são vários desafios. Uns dias, às vezes, a gente estava discutindo um pouco sobre letramento. Porque, às vezes, a gente comete falhas. E, às vezes, até ofensas. Por ignorância, às vezes... Querendo, às vezes, ser carinhoso, ser cuidadoso, ser acolhedor, e, na verdade, você comete gafes, preconceitos, ou falta de respeito, mas com a melhor das boas intenções. Eu já vi isso acontecendo algumas vezes, principalmente na diversidade geracional. Né? Às vezes a pessoa quer cuidar de alguém que é mais velha, a pessoa acha que está sendo altamente desrespeitado. Como que você, através da sua empresa, ajuda a esse letramento, porque eu acho que não é só treinamento. Não, existe um processo muito sério quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão e fala de recortes. É o que o seu mundo é um mundo, o meu é outro mundo totalmente diferente, o dela é outro mundo totalmente diferente. E dependendo do lugar de partida, influencia em quem você vai se tornar? Sim. Quando a gente pensa em letramento, a gente está falando para as pessoas que elas vão precisar olhar para as janelas que estavam fechadas, para portas que elas nunca pensaram que fosse possível. Para o mundo que não é o dela. Que o mundo que não é o dela. Então tem um primeiro processo que o letramento ele tem como objetivo trazer para você informação para que você comece a se conectar com realidades diferentes da sua. Quando você entende o que é geração, quando você entende que as gerações, cada uma tem uma necessidade diferente. Então, na minha geração, era ter casa, carro, para as pessoas negras nem era isso, mas minimamente trabalhar e casar, ter uma família margarina. E hoje a geração Z fala, eu não quero demorar 2 horas para chegar. Eu quero ter oportunidade de cuidar do meu cachorro. Eu quero ter horário para poder andar de bicicleta. São necessidades totalmente diferentes. Se você não entende que cada geração tem um motivo, você acaba acreditando que todas as pessoas têm motivo parecidos com o seu. E não tem.
As pessoas são diferentes, necessidades diferentes. Muitas organizações até contratam muito pelo viés de atender, de se Cumprir uma posicionar cota. no mercado enquanto cota, ou se falar que é inclusivo, quando na verdade não são. Isso. Quando a gente pensa em cotas para PCD, se não existisse, não teria. Por que as pessoas correm para contratar? Gente, eu conheço pessoas que recebem sem trabalhar. Fica em casa. Isso é um absurdo. Porque não é o Mais não é o preconceituoso, salário só, é o impossível, né? Por quê? Porque eu não quero ter o trabalho de ter que ajustar o ambiente, eu não quero ter o trabalho de letrar pessoas, eu não quero ter o trabalho de conviver com pessoas que são diferentes de mim. Uhum. Então eu prefiro pagar pra você ficar em casa, e aí você também adoece essa pessoa emocionalmente, porque é isso, ela se Reforça organizou uma imagem, né? pra trabalhar e ela não consegue. Mas, apesar disso, ainda bem que é assim, porque se não fosse assim, é o que eu falo, não quer ir porque é certo a ser feito? Vai pela dor, é o bolso. Se não for pelo bolso, as coisas não acontecem. E esse é o desafio de diversidade. A maioria das empresas não tem indicadores, a maioria das empresas não tem PDCA, a maioria das empresas não realizam processos de desenvolvimento de pessoas sobre o tema o ano todo. Então a gente escolhe o mês de março, o mês de novembro para falar de preto, LGBTQIA+, mas a gente não faz disso um programa conectado ao negócio. E aí fica muito difícil de você fazer negócio, muito difícil investir em diversidade e inclusão sem ela estar relacionada ao negócio. Como é que você pensa que a gente pode construir culturas inclusivas? É a mesma? Você quer complementar ou quer perguntar? Eu já respondo junto. Não, é porque eu ia comentar que, assim, por muitas vezes, se as empresas tivessem a cultura de que aqui é diverso, de que aqui o que importa é a entrega, independente de quem é, de como é, da sua escolha, da sua cultura, da sua cor, raça, você praticamente nem precisaria de ter política. Sim. É isso. As políticas existem para corrigir alguma coisa que não está funcionando por bom senso, né? Uhum. O Brasil é um país preconceituoso, gente. Independente, e aí preconceito é diferente de discriminação. O Brasil é preconceituoso, o ser humano é preconceituoso. Então, quando você olha uma pessoa que dentro da sua visão, a sua estética, aquela pessoa não... Você olha e fala, você já tem um preconceito. Quando você olha para uma pessoa mais velha, sintomaticamente, é mais lerda. Quando você vê uma pessoa grávida, sintomaticamente você acredita que ela não vai conseguir entregar. Essa é a nossa programação. Então, durante muitos anos, são 500 e poucos anos, nós acreditamos nisso. Então, sim, a gente vai precisar de mais 500 anos para que a gente possa fazer essa reprogramação. Esse é um ponto. O segundo ponto, quando a gente pensa em cultura inclusiva, existe todo um processo, primeiro, de revisão dessas políticas. Que políticas são essas? Porque é isso, se a cultura diz que você pode fazer piadinha com o corpo da pessoa, que você pode fazer piadinha com o PCD, que você pode colocar a mão no cabelo de uma mulher negra, se a cultura é permissiva, as pessoas vão repetir. Então, para muitas coisas, tem que ter tolerância zero. Certo. Quando a gente fala sobre práticas, né, ou quando a gente fala sobre rituais, a sua empresa tem o seu ritual. Se dentro desse ritual puder fazer piadinha, se dentro desse ritual a pessoa puder colocar a mão no cabelo de uma mulher negra, se dentro desse ritual eu puder fazer piadinha com o PCD, essa cultura tem um problema. Agora, Eu vou repetindo. você sabe que minha sócia fala assim, porque a minha sócia é negra, né? A Jaciara. E aí as pessoas falam assim, não, você não é negra. Você é morena. Porque, Ela, gente, mas eu sou negra. Por que tanta dificuldade de aceitar? porque dentro da nossa realidade, ser negro é ruim. Dentro dessa cultura racista, ser negro é um problema. Então, por exemplo, as pessoas negras demoram 4 anos a mais do que uma pessoa branca para alcançar o mesmo patamar, mesmo que ela tenha mais conhecimento. Eu vou te convidar para depois você visitar ou fazer um bate-papo. Tem um instituto no Espírito Santo chamado IOB, que é Instituto Oportunidades Brasil. A fundadora foi contratada por nós para um outro projeto social, que é o Instituto Ponte. Ela era diretora executiva do McDonald's por anos, em cadeiras de gestão, e ela fundou o Instituto apenas para jovens negros, na área de desenvolvimento, tecnologia. A gente contribuiu para uma turma de meninas, que a gente queria meninas negras na tech. E assim, o Instituto tá bombando. E é lindo a história. Você e Verônica tem que se conectar. Verdade. Tô já falando aqui, Verônica, ó, você assistindo, você já sabe. Hein? Falando agora no IOB,
Fala um pouquinho pra gente, Ana. Você defende muito a questão da mulher negra no mundo digital. Divide um pouco com a gente como é que estão as coisas aqui, como é que você tem percebido um pouco dessa temática. Bom, eu sou uma pessoa que gosta de dados. Então, há 25 anos atrás, eu me formei em Sistema da Informação. Era eu e mais 3 mulheres. Hoje existem estudos que diminuiu o número de mulheres na faculdade. Sério? Por quê? Por questão de acesso. Além de acesso, tem uma questão de viés. E aí eu vou fazer um exercício com vocês, eu quero que vocês pensem. Quando uma menina nasce, qual que é a primeira coisa que essa menina recebe? Boneca. Boneca? O que mais? Uma roupinha cor-de-rosa. Uma roupinha cor-de-rosa. O que mais? Vai crescendo um fogãozinho. Um fogãozinho. O que mais? Uma casinha, uma bonequinha pra dormir, né? Uma vassourinha. Uma vassourinha que é lindo. Ferrinho. Né? Ferrinho. A cuidadora. Ela já é treinada para ser cuidadora. O que o menino recebe? Ferramentas, Lego, carro. Lógica. Automaticamente ou sintomaticamente, ele é programado para ir para a tecnologia, para ir para exatas. As mulheres, elas não são programadas para isso. Logo, elas vão procurar outros cursos. Esse é uma primeira coisa. Os vieses, a programação. Como é que eu educo essa criança vai dizer instintivamente qual é a área que ela vai seguir. Sua filha está fazendo serviço social. Provavelmente ela olhou para você e falou, bom, minha mãe trabalha com isso, eu quero fazer a mesma coisa. Mesmo que seja de forma diferente. Cuidar. É isso. Os filhos repetem o que os pais fazem, gente. Isso é fato. Pode ser, parece que são áreas diferentes. Ela mas acha que está em área diferente. Mas não tá dá. tendo capitalismo. É isso, mas não dá, porque você está falando do social, você está falando de pessoas, que é o que você trabalha. Sim. Certo? Então, se conecta. Quando a gente pensa em tecnologia, como isso não é dado como acesso para as mulheres, logo no início, na primeira infância, isso vai, as mulheres vão se afastando. E aí, quando a gente pensa nessa construção de mundo, as mulheres, elas não são programadas para tecnologia. Elas são programadas para ser cuidadora. Quando você vai vendo que essa pessoa vai avançando, ela vai para áreas do cuidado. Porque é isso que é dado para as mulheres. Então, quando você pensa que uma mulher trabalha 12 horas a mais na cultura de cuidado do que um homem, e que isso se dá, no mínimo aí, vamos pensar, 48 horas a mais, essa mulher ela não vai ter tempo de ir no happy hour. Ela não vai ter tempo de jogar beach tênis. Ela não vai ter tempo de estar em eventos de networking. Interagindo até com outras mulheres. Ela não vai conseguir estar nesse lugar porque ela está na cultura do cuidado. Uhum. E a tecnologia, ela exige muito dessas mulheres. Porque é isso, exige da gente muito estudo. Estudos assim infinitos. Porque a tecnologia é muito rápida. Tudo passa muito rápido. Atualizações, né? Ela passa muito rápido. Então tem uma questão cultural que a gente está programada para a cultura do cuidado. Então, se você vê as áreas humanas, a maioria das mulheres estão em humanas. Por quê? Porque é uma programação. Depois a questão da cultura do cuidado. Essa mulher tem que cuidar de todo mundo, logo ela não pode ela não pode se distrair. Então, se for para a tecnologia, ela vai ter que estudar muito mais e pode ser que ela tenha que deixar durante um tempo a família de lado. E aí vem a cobrança social. Terceiro, que aonde faz dinheiro, normalmente essas mulheres não estão inseridas. Por quê? Quando você insere uma mulher na tecnologia, você está mudando a história dela e de outras tantas. Porque enquanto o valor de salário é 2.000 numa profissão normal, na tecnologia você vai para 5, vai para 6. Fora o preconceito dentro da empresa. De acreditar que essa mulher não sabe, que ela não pode, que ela não vai conseguir. Então, são várias coisas que afastam essa mulher da tecnologia. Estamos passando por projetos como esse. Eu também trabalho com IA, inteligência artificial para empreendedoras e outros projetos que eu estou desenvolvendo e estou dentro, que exige que a gente leve para mais mulheres esse assunto, porque para a maioria não é para mim. Eu não vou dar conta, eu não sei fazer.
Porque a gente não foi programada desde o início a pensar em lógica, a pensar em ter pensamentos críticos quando você pensa em negócio. Nós não fomos programados. A gente é programada para cuidar. Cuida, vai cuidando. Uhum. E aí não sobra espaço para que a gente possa entregar o nosso melhor, porque esse sistema só quer da gente o trabalho, não a nossa inteligência. E nós, enquanto mulheres, tudo que a gente faz muito bem. Sim. E aí eu acho que eu chamar uma atenção aqui, porque eu sou apaixonada pelo empreendedorismo. Acho que é uma forma de você... E às vezes começa com o empreendedorismo de sobrevivência. E isso vai ganhando corpo. Eu acho que nós, enquanto mulheres, devemos apoiar. Consumindo de outras mulheres, mentoreando outras mulheres, apoiando, divulgando o trabalho de outras mulheres. Eu acredito que empresas também poderiam. Dentro da sua política de diversidade e inclusão, eu não acredito que seja somente diversidade e inclusão na contratação. Pode ser diversidade e inclusão na relação com a comunidade, na relação com fornecedores, como compromisso em apoiar, em consumir de fornecedores. Você precisa de alguns critérios de entrega, mas se você também não testar e não dar a primeira oportunidade, nunca ninguém vai dar. É sobre isso. Aí quando a gente pensa, vamos pensar a diversidade na cadeia de fornecedor. A gente faz todos os recortes. As empresas demoram 180 dias para pagar. Como é que uma empresa pequena consegue manter? Quando a gente pensa em diversidade, está pensando até na política. Essas políticas precisam ser ajustadas. Porque é isso. Uma empresa grande, uma empresa pequena, você vende sua mão de obra para receber depois de 100 dias. 120 dias. Minha mãe costuma dizer assim, o rio pequeno só corre pro rio grande, né? É mais ou menos isso. Que isso? Aí você pequenininho, você vai pagar a conta do grande, financiar enquanto o você tá passando necessidade. Então, são várias coisas, né? Quando a gente pensa em políticas, quando a gente pensa em políticas internas, quando a gente pensa em políticas públicas, está relacionado a um espaço onde todas as pessoas possam ser incluídas. Isso não quer dizer que todas as pessoas querem. E nem que todas estão prontas. Mas eu preciso saber que essa porta vai estar aberta para quem quiser. Para quem quiser e para quem está pronto. E se não estiver pronto, se quiser, vai ficar pronto. Entendeu? Tem você, tem eu, tem várias outras empresas que desenvolvem essas pessoas para que elas possam acessar. Mas sem acesso, as coisas acontecem. Falando em acesso e também pensando até no que você trouxe, né? Que as relações, né? Da onde você vem, vai te mostrar, né? Um pouco dessa base do futuro. Como que hoje você tem construído sua rede de network, Ana? Bom, eu sou uma pessoa que... Eu tô em muitos lugares. As pessoas falam, mas por que você tá em tudo quanto é lugar? Eu tô em muitos lugares. Porque é um dos caminhos para que as coisas aconteçam. Mas existe uma coisa que para mim faz todo sentido, são as conexões reais. A gente pode conversar aqui e nunca mais conversar. Depende da gente esse processo de mandar uma mensagem, vou ligar, vou marcar um café, vou marcar um almoço. As coisas precisam ser propositais. Fora isso, a gente precisa entender que o network é parte, não é o ser humano. Por quê? A gente vai indicar um amigo, a gente não vai indicar um inimigo. Então, eu participo de muitos grupos, mulheres, tudo quanto é grupo. Muitas vezes eu nem consigo trazer muita devolutiva, mas sou aquela que qualquer coisa que você precisar, você vai ter de mim. Por quê? Eu trabalho muito com a lógica que é da neurociência. Quando você está devendo para alguém, você quer logo pagar, não é isso? E é isso. Quando as pessoas devem para você, quando você precisar, elas vão te atender. Então, isso para mim é uma premissa muito forte. Fora a questão da reciprocidade, né? Não existe relação onde um só dá e o outro só recebe. A gente precisa entender que a gente precisa sempre buscar um equilíbrio. 50-50. Vai ser sempre possível? Não. Mas você tem que buscar esse equilíbrio. Porque senão as relações acabam. E terceiro, que como eu trabalho muito com diversidade e inclusão, desenvolvimento humano, neurociência, eu entro muito naquele lugar de evitar ter julgamento sobre qualquer coisa. Porque é o julgamento que impede você de se conectar com pessoas. Porque automaticamente, sintomaticamente, você lê uma pessoa em 2 segundos e já fala, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. E às vezes não é nada disso. Então, estar presente
é o que faz a gente se conectar com pessoas. Se permitir intencionalidade, né? Sim. Se você tem intencionalidade no relacionamento, as coisas vão fluindo, né? Isso, sem intenção as coisas não acontecem. Porque é isso, eu gasto uma grana em evento, eu gasto uma grana marcando almoço, eu gasto uma grana, mas faz parte do negócio. Porque às vezes a pessoa só precisa conversar, e se tiver uma oportunidade a pessoa vai lembrar de você. Então são várias questões. E aí, emendando, assim, eu vou te perguntar sobre você, mas acho que não é só sobre você, sobre o que você percebe, por onde você passa. Cabe medo nesse processo? Assim, na realidade, eu acho que a gente tem medo sempre. Mas muitas vezes, por a gente ter que fazer, a gente não vê. Então, se eu falar pra você, qual foi a última vez que você sentiu medo, Ana? Eu não sei. Porque eu tô sempre em movimento. E o movimento não quer dizer que você está sempre certa. Está dizendo que você está buscando o melhor caminho. Então, diversidade, equidade e inclusão, ontem era um boom, hoje já não é mais. As empresas simplesmente pararam de fazer. A pauta ESG, né? Deu uma parada, uma esfriada. Se eu não tivesse outros conhecimentos, a minha empresa teria fechado esse ano. Entende? Então, mas ainda tem empresas que, independente da moda ou da pressão de outro país ou de não sei o que, tem isso como valor, sim, né? Faz parte da cultura. E essa empresa, ela vai receber o benefício disso. Com certeza. Enquanto outras estão dizendo não preciso mais, daqui a 10 anos essa empresa pode fechar porque não vai ter colaborador. Porque no final é sobre isso. Hoje, sempre foi assim, mas nós somos microculturas e uma grande cultura. E se eu olho para a sua empresa e acredito que ela não é inclusiva, eu não vou me cadastrar para entrar na sua empresa. E aí a gente está com um problema seríssimo de mão de obra, que sempre teve. Mas agora está muito pior. E agora as pessoas estão escolhendo qual empresa que elas vão trabalhar. E se você não consegue se mostrar virou, né? como inclusiva, como uma empresa que vale eu estar lá dentro, como uma empresa que vai me permitir pertencer, sendo quem eu sou, com o meu cabelo, com a minha roupa, com a minha forma de falar, com a minha forma de vestir, pode ser que você não consiga contratar pessoas. E isso é uma realidade que está acontecendo em vários setores. E aí vou dar um exemplo de uma empresa que é aberta. A Amazon resolveu que todo mundo ia voltar para o trabalho presencial. Ana, é errado ou é certo? Cada empresa tem sua cultura e sabe o que ela quer com aquilo. Então, não sou eu que vou questionar. Mas ela tem 30% das vagas dela que não tem pessoas. Porque as pessoas não querem trabalhar presencial. As pessoas entendem que não precisam trabalhar presencial para algumas áreas. 30%. É muita coisa, né? E aí, fica a dança das cadeiras. Vocês que trabalham com RH sabem disso. Você trabalha uma vaga, traz a pessoa, demora 3 meses para a pessoa entrar. Aí vem uma outra empresa e oferece para essa pessoa 2.000 a mais. Ela pega... Às vezes, por menos, oferece o home office. Sim. Pela mesma coisa, mas no home office. É isso. A pessoa já entra de costa, né? Porque ela tá entrando, às vezes, Já por uma olhando necessidade, mas já tá olhando para outra oportunidade. Hoje é um isso. equilíbrio de flexibilidade, várias outras coisas são pesadas, né? Como é que você pratica, Ana? Assim, que dica que você daria de estar caminhando já praticamente pro final? Se a gente, de repente, se quer trazer algum assunto que a gente não abordou, fica à vontade. Como é que você pratica? Eu sempre assim. Eu tenho um casamento que, graças a Deus, eu nunca precisei pisar em ovos. É uma benção você poder ser quem você é, falar o que você pensa, ir ajustando a comunicação. Mas no mundo do trabalho, dos negócios, você não tem essa oportunidade. Como você consegue estar num ambiente que você não precisa pisar em ovos, que você pode ser quem você é, respeitando também o outro que é, mas você ainda não está tão preparado, porque às vezes, o fato de você não pisar em ovos, você fala o que pensa, e o que você pensa às vezes, a forma como você expressou não está correta, aí você gera. E aí tem a cultura, né, que isso tem que ser corrigido. Como administrar isso tudo? Primeiro, ter a certeza que eu sempre vou entrar perdendo. Essa é a minha certeza. Certeza sua, minha, de todo mundo? De todo mundo. Que eu não sou uma pessoa que devem comprar de mim, que devem me trazer. Isso é uma coisa... São as relações que me levam para alguns lugares. Segundo, é entender que eu não vou agradar todo mundo. E tudo bem. Eu, como mulher negra retinta, 13% aqui em São Paulo, onde pro coletivo eu deveria estar morta, eu não vou agradar todo mundo.
Então eu não posso entrar numa sala achando que todo mundo vai olhar pra mim e vai amar. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ou terceiro, é autoconhecimento. Quando você sabe o seu valor, quando você sabe o valor que você entrega pro mundo, quando você sabe o que você está fazendo, o que o outro sente sobre você é um problema dele. Vai fazer terapia. Se o que ele fala te ofender, vai se tratar. Porque eu tô fazendo terapia, não é sobre mim. E aí vou dar um exemplo, gente, bem simples para vocês verem que esse é um desafio para mulheres, tá? A gente já entra no jogo perdendo. Pelo simples fato de ser mulher. Isso. Pelo CEP. Quando entra CEP, cor, filho, idade, questões sociais, aí dá-nos. Aí fritou. Gênero, aí o bagulho pega. E eu fui fazer uma palestra em Minas Gerais. Tem um evento de qualidade que acontece lá. E eu fui falar sobre cultura inclusiva e como a IA pode ajudar nessa cultura inclusiva. Ok, peguei o elevador com um homem branco, cis, mais ou menos uns 60 anos. Ok, na minha ele também. Fui para a Faculdade Federal, dar a palestra. Dei a palestra, foi sensacional, porque eu sou sensacional, eu sei disso, não tenho nenhuma dúvida. Recebeu os elogios, que maravilha, maravilha. Ah, não teve gente que não gostou? Graças a Deus. Não quero que todo mundo goste de mim. Senão a gente perde a gente perde a noção do que é certo e que é errado. Não quero que todo mundo goste de mim, não. Só gosta de mim quem tem que gostar. E se ninguém gostar também, tá tudo bem. Eu tenho que gostar. E aí, participando da palestra e tal, falei muito sobre vieses, né? O viés da inteligência artificial, como ele impacta para que as pessoas consigam emprego, para que vejam a minha mão na hora que eu vou lavar a mão, para que eu passe e consigam me reconhecer quando eu vou entrar num prédio. Trouxe todos esses processos, né? Os vieses que as pessoas colocam na IA e que vai se duplicar. Antes era eu e você e agora é todo mundo. E aí a pessoa pegou e falou assim: Ana, você sabia que logo que eu te vi, eu pensei, ela é sambista. A pessoa que estava no elevador, que depois te assistiu a palestra. Logo que eu vi você, eu tinha certeza que você era sambista. Você é sambista, não é? A gente tinha acabado de falar sobre vieses. A pessoa sabe agora. Tá bom. No outro dia, na mesa do café. Ah, mas você é sambista, né? Aí um outro que é um cara, uma sumidade em qualidade, ele pegou e falou, a empresa que ele trabalhava, ele pegou e falou, eu achei que lá, nessa empresa, só trabalhava japonês. Isso é crueldade. E aí piorou quando a mulher dele disse assim, mulher, 30 anos de idade. Ana, mas você não dá atenção pra ele porque ele sabe que... Porque quando ele percebe que irrita, aí que ele faz mais. Gente, eu peguei e fui tomar meu café. Vocês estão entendendo? É esse nível. Como é que você se protege emocionalmente de passar por isso e ter com essa potência toda, essa força? Primeiro é esse autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Você. Porque, gente, desde a barriga da minha mãe, estão dizendo que eu não vou dar nada. Desde a barriga da minha mãe, estão dizendo que não é pra mim. Desde a barriga da minha mãe, estão dizendo que eu tenho que cuidar de todo mundo e ser sozinha e carregar o mundo nas costas. Desde a barriga da minha mãe. Então, a minha mãe passou por uma violência doméstica terrível. Eu passei por uma questão de abuso sexual também terrível. Mas eu tive uma mãe que, através dos movimentos sociais e culturais, me mostrou que o passado não pode me definir. Só que eu tive uma mãe ativista. Gente, isso muda. Que diferença fez na vida. Porque você vai ver muitas mulheres negras cabisbaixa, tristes, depressivas, ansiosas. Por quê? O Brasil, ele quer clarear a gente a todo momento. É por isso que diz que a sua amiga que ela é clara. E se ela não tiver noção que ela é negra, ela vai acreditar que ela tem as mesmas oportunidades que uma pessoa branca e ela não tem. Tem clientes que ela não vai fechar, mas que se você for, o cliente fecha. A gente já passou por isso. Porra! É disso que a gente tá falando. Então não é uma coisa que tá acontecendo ali. É uma coisa que acontece
Todos os dias. Um dia, bem no começo da empresa, eu cheguei na empresa, ela e uma pessoa que trabalha com a gente, falou assim, e aí, fechou o contrato? Eu falei assim, não, eu não gosto de preto, de negro e nem de homossexual. Não posso levar vocês. Não podia. Entende? Até porque, sim, por mais que eu fechasse, Ele ele ia gostar do serviço, mas eles iam viver o preconceito, o inferno. Não precisa passar por isso. Porque isso é se posicionar. Porque aí você perdeu grana. Sim, tudo bem. Mas dinheiro vai vir, porque o universo também trabalha a favor de quem faz as coisas certas. Ou seja, não é se o que o outro pensa ou fala de você é sobre ele, não você. Não é sobre E se mim. você não dá conta disso, se cuida, né? Se protege, Entendeu? busca Então, assim, terapia. Eu tenho 10 terapeutas. Isso é sério. Eu gasto uma fortuna com terapia. Porque não é uma questão só dessas violências que eu vivencio. É uma questão energética. Então, nós temos a ancestralidade. Mais de 4.000 pessoas atrás da gente. A dor dessa ancestralidade também repassa para mim. E aí eu acabo repetindo a questão financeira, a questão emocional, a questão... Então, quando a gente entende que a gente é o único universo, esse é o primeiro ponto. Segundo, que a gente precisa se tratar. Todos nós. E principalmente mulheres e mulheres negras. Que a gente precisa conseguir separar o que é meu, o que é do outro... Porque é isso, a gente acaba misturando tudo. E aí uma pessoa olha pra você e já acha que o problema é com você. E assim, gente, eu vejo horários de fúria contra mim. Eu vejo horários de olhares de raiva. Mas não é sobre mim, eu tô um pouco me lixando pra você. Eu vou vir fazer o meu trabalho, você gostando ou não, eu sou paga pra isso. Tem gente que vai gostar? Na maioria das vezes, 99%. Porque não é gostar, o meu processo nunca é fazer com que a pessoa goste de mim. Porque às vezes a gente não gosta nem de pai e de mãe. Mas é fazer as pessoas refletirem sobre as suas ações. Então eu não quero que ninguém goste de mim. Mas se toda pessoa sair pensando, puxa vida, nunca pensei nisso. O que eu posso fazer de diferente com isso que eu vi? Diferente? Bom, eu sei que isso acontece mesmo, não tô nem aí mesmo e vou pagar o preço. Então o meu processo, pra mim isso é muito nítido. Não é fazer as pessoas felizes, nem as pessoas tristes, nem fazer com que elas me amem. É fazer com que elas parem e pensem. Nunca pensei nisso. Nunca tive acesso a essa informação. Eu não sabia que isso era possível. Não acredito que você ainda hoje... Eu hoje tô mudando dessa Cecília para Alto de Pinheiros e no elevador que eu vou, tem pessoas que não entram no mesmo elevador que eu. Século XXI, gente. Século XXI. Tem pessoas que não fecham comigo por ser uma mulher negra, retinta e acreditar que eu não tenho capacidade para entregar. Século XXI. E eu sou reconhecida mundialmente. Eu tenho vários reconhecimentos no Brasil. Eu passei por grandes empresas que a maioria das empresas menores não passaram. Eu tenho várias indicações. Eu sou top voice LinkedIn, blá, 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 blá. Mas eu sou Eles sambista. fecham, né? Eles olham. Mas eu sou sambista. Sim. Eu não sou empresária. Eu não sou a pessoa que sei falar de inteligência artificial e cultura. Eu não sou a pessoa que transforma vidas. Eu não sou essa pessoa. Então, já sabendo que eu não sou essa pessoa, pra que eu vou querer comprovar pra você que eu sou? Acredita que é assim? Então, tá tudo bem. Faço minha parte. Uma aula de raça aqui. Verdade. De luta e vou te falar de personalidade. Porque assim, também, acho que outros que estão vendo e ouvindo deveria levar isso pro coração. Porque assim, cara, faça o seu melhor pra você, que você sabe que você tá fazendo o melhor. Sim. E sempre vai ter alguém. Sempre. Sempre Se vai ter conheça, alguém. né? Sempre. Sempre vai ter. E assim, e que bom que você pode se dar o luxo de, inclusive, escolher o seu cliente também. Sim. Porque não é E só, assim- do mesmo jeito que o colaborador escolhe a empresa, hoje um prestador de serviço também pode escolher o seu cliente. Sim. E assim, e não é luxo, tá? É um problema. É um problema eu ter que escolher empresa, porque eu perco dinheiro. Como uma empresa pequena, uma consultoria pequena, eu perco dinheiro, mas não perco a paz. Mas quando eu falo luxo, tô falando da paz. Você deitar, dormir, saber. Não perco a paz. É isso aí. Aquela história, quer fazer, vamos transformar, vamos fazer acontecer. Não quer fazer, tá tudo bem. Vai vir outro que queira fazer. Então, as mulheres passam por esse desafio de buscar essa validação externa. As mulheres negras, então, é um processo, gente, eu trabalho com coach, mentoria, é um processo de dor
constante, de você não ser validada, de você não ser vista, de você não ser a boa, de você ser doutora e as pessoas ainda olharem pra você e falar assim, mas é você que limpa aqui? Você tá na loja? Você sabe onde fica tal coisa? Mas você... Entendeu? Então, e a gente olhar pra esse emocional e conseguir separar, entender como é que o racismo, o capacitismo, o capitalismo funciona. O capitalismo não é sobre pessoas negras. O capitalismo é sobre mão de obra barata. Não interessa que mão de obra seja essa. E isso é no mundo. Aqui foi no Brasil. Só muda de país, você vê um outro. Aqui foi no Brasil. Aqui no Brasil foram pessoas negras. Mas em outros lugares, em outros continentes, são mulheres. São PCDs, são gays. Então, assim, o desafio do capitalismo, do racismo, é que ele utiliza a sua subjetividade para dizer que você não é boa. A pessoa não vai falar da sua capacidade. Ela vai falar que você é sambista. Ela vai falar, mas que esse cabelo vermelho? Porque é gorda. É porque é magra demais. É porque os dentes estão com leite e embaixo não tá. Ela vai utilizar... Quando você vê na internet, 76% das mulheres deixaram de postar em algum momento por medo do cancelamento e por medo que as pessoas falavam delas. As pessoas não vão falar da sua intelectual. Nem mulheres, nem homens, nem PCD. As pessoas vão falar do seu corpo. Vão falar do seu cabelo. Vão falar, mas nunca do seu intelectual. Porque elas não têm capacidade intelectual para discutir uma coisa que elas não conhecem. Mas elas estão vendo algo, elas vão utilizar esse algo para dizer que você é um problema, que você não é bem vista, que você não é bem-vinda, que não é para você. O que você espera do futuro? Eu acredito que o futuro é uma utopia, que a gente todos os dias está buscando transformar esse futuro para que mais pessoas possam estar nessa sala, por exemplo. Mas acredito também que o meu futuro, eu tô agora... Vou fazer 50 anos, gente, embora eu tenha carinha de 25. Meio século de história. Vou fazer 50 anos e para os próximos 50 anos é trabalhar o mínimo possível e impactar o máximo possível. Esse é o meu objetivo. Muito bom. Essa história de trabalhar 10, 15, 20 horas não é mais comigo, já faz algum tempo. Mas o impacto é. Mas o impacto é. A minha presença é o impacto, a minha energia é o impacto, quando eu abro a boca é o impacto, quando eu posto aonde eu tô viajando é o impacto, quando eu falo para as pessoas que é possível ter uma vida diferente, vindo da onde nós viemos, é o impacto. Porque falar que vem de Guaianazes vem de fim do mundo para a maioria das pessoas. Ser eu é o impacto. Já desconfia até do seu caráter. É isso. De onde você vem. Né? É isso. Ser eu é o impacto. Porque um dos maiores desafios hoje é você conseguir viver a autenticidade. Nós estamos tão acostumados a plastificar o nosso rosto, o nosso corpo, a nossa roupa para poder fazer parte, para poder ser vista, que a gente vai se perdendo da gente. E é por isso que a gente é o primeiro país em burnout, o segundo em ansiedade, é por isso que as mulheres estão engordando muito, é por isso que a gente tem a diabetes, que a gente tem a depressão, que a gente tem o câncer, mulheres com 30 anos com câncer arrasador. Porque a gente vai se afastando tanto para atender a necessidade do outro que acaba se perdendo. Não tem mais nem o que dizer, né? Maravilhosa. Impactante. Impactante. Ludmila, que gerencia toda uma operação de processo seletivo, mais de 1.000 vagas por mês, vem sempre brigando por os processos cada vez mais humanizados, cada vez mais cegos, né? Independente. E a gente percebe, vê ainda muitas empresas descartando pessoas maravilhosas, competentes, ou por conta da questão sexual, ou por conta da questão racial, ou cultural, ou os preconceitos e vieses. Exatamente. Né? Ou quando seguem, né, a cultura não está preparada, né? Então, assim, a paga que quem entra e vivencia um mundo completamente diferente daquilo que é propagado durante os processos, né? Então, aí são outros desafios que esse profissional vai vivenciar dentro dessa organização. A gente tenta minimizar esse impacto, sabendo que ali não combina naquela cultura, sim, que aquela pessoa vai sofrer lá, a gente nem leva para o processo. E às vezes é porque aquela cultura não... Da mesma forma, então... E à medida do possível, a gente já ajudou muita empresa com processos
umas políticas e práticas de RH. Então vai ficar aqui a dica que nós vamos indicar você para os nossos clientes. Obrigada. Pelo menos para alguns deles. E aí acho também que tem esse processo que por mais que a gente queira ser ético, a gente não vai conseguir que todas as pessoas entrem em empresas que estão alinhadas com seus valores. E essas pessoas estando lá, apesar da dor, também é importante. Porque essas empresas começam a ver que não sabem. E o maior desafio é que elas querem fazer sem ter conhecimento. E ontem, em uma das palestras que eu dei, eu falei que homens brancos não serão capazes de resolver problemas de pessoas pretas. Elas vão precisar trazer pessoas pretas para ouvir, vão precisar trazer mulheres para ouvir, PCDs para ouvir. Por quê? É só aquela pessoa que pode trazer solução para os problemas delas. E a gente insiste em achar que eu, como uma mulher negra, vou conseguir trazer soluções para você. Não vou. A sua realidade é diferente. Eu posso trazer para vocês novos pontos de vista, novas propostas. Mas dizer, eu sei o que é ser uma mulher branca, não sei. Mas as empresas continuam nesse processo de querer dar soluções para problemas que elas desconhecem. Porque é isso. Não é só eu saber, é eu viver. Porque saber a gente sabe. Sei que está acontecendo alguma coisa, eu não sei o que é, mas eu sei que está acontecendo. Agora, viver é totalmente diferente. Você tá no elevador e a pessoa não entrar, a pessoa querer colocar a mão no seu cabelo, você tem que andar com a nota fiscal, porque senão vão perguntar pra você se você roubou aquele produto, você tá na sua rua andando e toda hora, se você tiver um posto policial lá, os policiais vão parar você toda vez, mesmo você morando na rua. Então são coisas, gente, absurdas. Vamos aprender com isso. E pelo menos com um podcast desse, algum pouco. Daqui pra frente, né? Daqui pra frente. Você aprenda, faça bom proveito. Se quiser encontrar, vai estar aí os dados, o contato para poder acessar e buscar. Ana, muito obrigada. Foi uma aula. Foi uma aula. Uma aula de tudo. E ainda de emoção. Me emocionei aqui por N vezes. Que bom. A vida ela só funciona se a gente se emociona. E é por isso que a gente não faz a transformação, porque a gente tá virando máquina em vez de ser ser humano. Enquanto você estiver se emocionando, a vida vale a pena. Então, eu desejo que cada um de vocês sejam vocês mesmas e transformem o mundo através da sua existência. Todos nós temos valor. Você pode mentorar alguém, você pode ajudar alguém, você pode indicar alguém e você pode estudar sobre o tema, porque não tem como avançar em nenhuma área da vida hoje sem estudar. E isso não quer dizer, não está relacionado à faculdade, está relacionado a bate-papo, está relacionado a podcast, está relacionado a estar com um amigo e entender a realidade daquela pessoa. Então eu desejo para todos, todas e todos muito sucesso, vocês consigam ser vocês e encontrarem também a paz, porque é possível. Seja você mesmo, com sua potência. Obrigada, Lud. Obrigada. Até a próxima, pessoal.